Então, boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que eu estou aqui mais uma vez na casa de Tio Armindo, a convite do nosso querido irmão e amigo Celso, que sempre tem aberto as possibilidades de me dar a chance de, no processo de expositor ou de palestrante, poder levar adiante essa doutrina que é tão consoladora, provocando vocês a sair do lugar em que estão, expandindo um pouco mais o olhar sobre essa capacidade que o Espiritismo traz de levar uma amplitude na consciência e no olhar à realidade em que nós estamos inseridos. O tema de hoje é um tema que eu retirei de um livro chamado O Voo do Espírito. É óbvio que existem outras obras subsidiárias que deram base para a construção do tema. É um tema do qual eu já tenho falado há algum tempo em algumas casas espíritas, objeto de investigação, de pesquisa nossa, porque eu tenho parte de um grupo que faz a investigação sobre a morte e morrer, que desde 1999 nós nos reuníamos lá no Lar João Batista, e nesse trabalho de pesquisa nós fizemos um levantamento de alguns desencarnados que trouxeram o que foi facilitador e dificultador do processo de passagem para o mundo espiritual. Essa ideia veio do querido irmão e amigo Dr. Edelfonso do Espírito Santo, que nos incitou a todos a fazermos pesquisa no movimento espírita, porque nós temos uma doutrina que é pautada num tripé de sustentação, que é o livro filosófico, que foi o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, com 1018 perguntas e 1018 respostas, há controvérsias de 2019, fiquemos com as 1018, e ao mesmo tempo, no Livro dos Espíritos, ele deu origem às 4 obras que compõem o Pentateuco kardeciano. No livro primeiro do Livro dos Espíritos, lá originou-se o livro A Gênese, que foi publicado em 1868. O livro segundo deu origem ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. O livro terceiro, que é As Leis Morais, que está no Livro dos Espíritos, originou o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, que é o livro que deu origem ao Céu e o Inferno. Essas 5 obras compõem o Pentateuco kardeciano. E, portanto, nós outros não lemos nem o Livro dos Espíritos, que dirás os 5 livros do Pentateuco. E eu venho provocando muitas pessoas a se debruçarem na obra O Livro dos Espíritos. Por mais que vocês não leiam as demais, lendo o Livro dos Espíritos, vocês terão em síntese todo o resumo das outras obras que se originaram desses livros, que são 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. E lá então, o processo filosófico se fundamenta lá. Só que nós temos um livro de experimentação que dá base científica à nossa doutrina, que é o Livro dos Médiuns. E teríamos o livro moral, que a gente diria com repercussões religiosas, né? Porque dá, na verdade, um movimento da parte religiosa da doutrina, que é o Evangelho. Só que no Brasil nós ficamos muito presos à parte evangélica, natural e legítima, e esquecemos das outras 2 vertentes, que é a pesquisa, porque é uma ciência, o Espiritismo é uma ciência, que se pautou no positivismo de Augusto Comte. Na época do século XIX, Kardec era egresso desse modelo científico, ou melhor, ele vivia esse modelo, aluno de Pestalozzi, um acadêmico, uma pessoa pedagogo, estudioso das ciências de um modo geral, e no entanto ele foi através da pesquisa, da investigação, que ele codificou a doutrina espírita. E nesse movimento de investigação e de pesquisa, o Livro dos Médiuns foi uma das obras que dá a base experimental de sustentação para quem quiser pesquisar e quem quiser fazer um intercâmbio com o mundo espiritual. E vocês teriam o Evangelho, que é o escopo moral, onde Kardec se ateve às leis morais, ou melhor, aquilo que não há controvérsia dentro dos teólogos, os exegetas, os hermeneutas que estudam os Evangelhos, pegou a Boa Nova, ou melhor, pegou o que é aquilo que é chamado as Bem-aventuranças, que ali todos são unânimes, é um tratado moral e de ética que o Cristo nos deixou, que até o próprio Mahatma Gandhi, que era hindu, ao ler o Sermão da Montanha, um dia ele disse: se todos os livros sagrados do mundo fossem perdidos, e se só restasse o Sermão da Montanha do Cristo, nada estaria perdido, ou seja, poderíamos iniciar toda uma trajetória de ética e moral baseada no Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Nessa proposta introdutória, eu trago a vocês o viés de pesquisa que nós mergulhamos nesse tema da morte e do morrer. Foi ali que Edelfonso pediu a Cristina, que é uma pesquisadora doutora, e ela formatou um grupo de investigação, e que depois de muitos anos, desde 1999,
Em 2016 saiu esse livro, Educação para a Imortalidade, onde eu tive o prazer de participar apenas nas reuniões mediúnicas. Não escrevi uma linha, mas tive aqui meu nome colocado, o nome da minha família, e aqui está o doutor Ildefonso. Muitos não conhecem, está com 94 anos, 95, convalescente numa cama, doente. Ele é médico sanitarista, foi presidente da Associação de Medicina e Espiritismo Associação de Medicina, ele foi o fundador da Associação de Medicina e Espiritismo e foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia por 2 mandatos. É um cara que tem uma mente além do nosso tempo. E assim, eu conhecendo ele em 99, ele me leva para esse grupo de pesquisa, eu neófito na doutrina. Eu entrei em 96, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, tinha 2, 3 anos, e já me meto num grupo de pesquisa onde eu vou conversar com os espíritos num outro modelo de diálogo, onde eu naturalizei o contato com o mundo espiritual, que foi uma forma muito leve, onde nós elegíamos alguns que desencarnaram de formas as mais variadas. Poderia ter sido de acidente, de HIV, de câncer. Fizemos uma lista em 1999 e no intercâmbio com os mentores da casa ou os parceiros daquela casa lá, João Batista, com as médios Angélica, Nádia, Isaurinha da Cobem e outras tantas médios conceituadas, nós evocávamos essas entidades que porventura estivessem vinculadas a alguém do nosso grupamento, para a gente poder ver como é que foi a passagem deles. E ali, para nossa surpresa, confrades que estavam para nós outros em condições de depor, a equipe espiritual sondava no além e percebia que eles não estavam aptos ainda a virem dar a sua contribuição. Por mais que nós víssemos na vivência do cotidiano aqueles seres que pareciam moralmente elevados, equilibrados e estariam tendo contato com a morte de forma tranquila, ao desencarnar se depararam com a realidade que não foi aquela que nós pensávamos ao vermos ele no convívio aqui no mundo material. E a espiritualidade diz assim: não, ele não está preparado ainda está sob tratamento. E nesse movimento, alguns estavam aptos, e os que estavam aptos foram trazidos. E ali nós tínhamos um roteiro, e esse roteiro está no fundo do livro, que a gente fazia algumas perguntas. Vamos lá. Quais eram as perguntas? O nome da entidade, onde morava, a causa da morte, a data da morte, o que sabia sobre a morte, o que você sentiu no instante do desencarne, que dificuldades você sentiu para se desligar do corpo, o que lhe ajudou a se desligar do corpo, havia alguém lhe ajudando a se desligar, você dormiu, quanto tempo? Todas as perguntas que em tese Kardec já havia feito lá no Céu e Inferno, melhor dizendo, ele já trazia informações de muitos espíritos que partiram, e através da investigação de Kardec, ele trazia os relatos de suicidas, de abortados, de pessoas que morreram de mais variadas formas, e no Céu e Inferno vai estar lá muitos depoimentos. Nós, portanto, reproduzimos o modelo de Kardec, de tentar investigar como foi que esses irmãos adentraram no além. Ao final do questionário, nós tínhamos a pergunta: qual o seu sentimento sobre a morte? Você gostaria de nos dizer mais alguma coisa? E o espírito ficava à vontade para dizer. Qual é a diferença e por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, a gente está acostumado, nós estamos acostumados, de um modo geral, a participar de mediúnicas de sofredores. Eu tive o prazer também de participar de mediúnicas na Casa de Oração e outros centros, atendendo a sofredores. Isso é o comum, mas sofredor nunca vai acabar. Tem sempre espírito necessitando de ajuda, como aqui nós outros que estamos, vamos ser atendidos depois do trabalho, provavelmente para aqueles irmãos, os cobradores evolutivos que porventura estejam conosco, sejam trabalhados ou dialoguem com eles para tentar dissuadi-los desse intento de querer prejudicar, de querer ficar martirizando nossas cabeças. Então, de um modo geral, as instituições espíritas, de um modo geral, elas estão vocacionadas a tratar aqueles irmãos que partiram ou os que estão encarnados no processo chamado desobsessões, que é a tendência natural de socorro. Mas é incomum a gente ter reuniões que a gente possa conversar com frades que não querem ser obsessor e nem são mentor. Por exemplo, Delfonso disse isso: olha, eu não sou mentor. Ele dizia lá em 98, 99, e também não quero ser obsessor de ninguém, mas eu quero ter o direito de poder voltar depois de partir e conversar com vocês. Será que eu vou ter espaço numa casa espírita para conversar com aqueles meus confrades que ficaram no plano material? E ele, idealizando isso, gera esse grupo para justamente gerar um espaço onde ele próprio pudesse voltar quando ele desencarnar.
o grupo continua, a gente continua investigando outros assuntos, mas esse da morte, Educação para a Vida e para a Morte, é o nome inicial, culminou nessa obra chamada Educação para a Imortalidade, que foi publicada pela editora Comênios, da Dora Encontre, que fez uma apresentação bem interessante. Ela diz: este é um livro sobre a perspectiva espírita, pois o espiritismo tem algo a dizer sobre a morte, e são os próprios espíritos, os seres humanos que morreram, que falam e contam, esmiuçam e comentam sobre essa experiência do morrer. Esta obra tem um grande mérito de reavivar o método de Kardec, de evocar e entrevistar os espíritos para que eles narrem suas vivências. O material de pesquisa começou a ser coletado na década de 90, sob a liderança de Delfonso do Espírito Santo, meu querido amigo e irmão, médico baiano. Depois, Cristina Maria, doutora em metodologia, de Alencar, entrou na pesquisa junto com ele, e foi ela que organizou carinhosamente e criteriosamente esse material que aqui nós apresentamos. Já está esgotado, só tem 5 exemplares que nem trouxe hoje, porque a gente vendeu tudo de 2016 para cá. A gente já esgotou, só temos 5 exemplares desse. Mas isso tudo é para mostrar que eu já tenho uma vivência desde 1999 e lidar com o processo de morte do morrer. Isso não garante que eu ainda não tenha um certo receio de passar pela experiência que eu coloquei alguns critérios a Deus. Olha, Deus, eu posso morrer, mas não me deixe morrer nas ferragens de um carro. Eu tenho algum processo psíquico que eu digo, se um carro bater e ficar todo apertado no carro e eu não morrer da pancada, eu não quero aquela agonia em cima de mim, as pessoas me puxando, peraí, Flávio, seu pé está preso, sua cabeça está presa, e eu vivo aquele tumulto em cima. Eu não vou morrer da batida, eu vou morrer do tumulto, agonia. Isso é um perfil controlador, provavelmente. Eu quero controlar até a forma das pessoas me abordarem no momento em que eu estiver numa situação de vulnerabilidade extrema. Porque eu vejo como as pessoas fazem, tem uma batida, vai todo mundo para cima, puxando, esticando, aquela agonia. Então eu peço a Deus, não me permita morrer numa batida de carro. Posso ir de qualquer outro jeito, mas batendo de batida de carro, eu peço a Ele que não. Talvez seja um resquício de alguma lembrança, alguma reminiscência de uma experiência não muito expansiva nesse espaço. Mas eu vi-me trabalhando para encarar a morte como um processo natural. E o tema de hoje é a mortalidade do personagem e a imortalidade do espírito, que foi assim escrito no último livro de Adenauer, chamado O Voo do Espírito. Ele traz uma nova abordagem, uma linguagem que na verdade é atualizada nos princípios e postulados da doutrina sobre o modelo de interpretação do século XXI, não querendo mudar Kardec, mas tentando trazer uma forma de entender o que Kardec escreveu, atualizando, entre aspas, a linguagem para o nosso século. Por exemplo, nós hoje nas casas espíritas temos evitado usar o nome de doutrinador, porque doutrinador passa uma ideia de você tentar persuadir o outro a sua doutrina. A gente está trazendo o nome do dialogador, a gente dialoga com as entidades. A gente já não chama mais de obsessor, como se fosse uma casta de espíritos fadados a prejudicar os outros. Está na codificação obsessor, mas a gente tem trazido uma outra nomenclatura. São os cobradores evolutivos. Poderia ser, alguns chamam assim, cobradores evolutivos, fica mais ameno, né? Obsessor. Então, o cobrador evolutivo, você tem encarnado e tem desencarnado, que está sempre do seu lado, fazendo alguns tipos de pontuações. Flávio, é você que disse que está amadurecendo e continua vibrando desse jeito? Como vivi experiências desse tipo, que relatarei durante a nossa exposição, no desenvolvimento dela. Então, esse irmão chamado Adenauer Novaes traz uma contribuição de grande relevância e que cabe a nós outros interpretarmos, deixa o rapaz passar para não... Interpretarmos, sabendo ele dizer que é apenas uma forma de pensamento dele. Ele não quer modificar nada, ele apenas é um livre pensador, e como livre pensador ele pode explanar suas ideias, e como escritor publica nos livros. As pessoas leem, se sintonizarem com aquilo, se alinham e vai. Os que podem fazer contrapontos também está aberto ao contraditório. Mas foi muito interessante a forma que ele traz. Não é nenhuma novidade para muitos de vocês, mas para muitos de nós sim. Então o que é que quer dizer isso? Em princípio, o entendimento da morte no sentido biológico, porque o personagem que morre é uma coisa, o espírito nunca morre. O espiritismo ele matou a morte, no sentido amplo. Por que matou a morte? Porque a morte não existe. A morte existe biológica, mas o ser espiritual que somos, vocês todos aqui, nunca morrerão.
E mesmo Paulo de Tarso, quando foi dizer que a vida é única, e os nossos irmãos protestantes e católicos dizem, não, mas Paulo disse nas Escrituras que a nossa vida é única. E nós espíritas não discordamos de Paulo. A vida é única, as experiências em corpos que são sucessivas. Você entra em corpo e sai de corpo, mas nunca sai da vida. A vida não cessa. Desde que fomos criados, nunca mais, isso é consolador, deixaremos de existir. Olha que grandiosidade. Sabemos que somos imortais, espíritos imortais. Só que no corpo, quando mergulhamos nas injunções da matéria, as vivências do dia a dia nos fazem esquecer disso, que somos espíritos. E nos percebemos como se fôssemos seres humanos, vivendo a experiência espiritual. Mas nós somos seres espirituais, vivendo a experiência humana. Por isso que a gente concorda com Paulo, que a vida é única. Os corpos que são distintos, mas a vida, ela não cessa. Mas essa certeza, ela se dá à medida em que vocês introjetam o conteúdo de que a imortalidade é uma realidade do espírito e passa a vivenciar experiências de aprofundamento nesse campo. Então, o morrer biológico, pelo Conselho Federal de Medicina, ele vai dizer que quando há falência total das funções encefálicas, porque mesmo que o coração venha parar de bombear, se não há morte encefálica, não há, da medicina, a morte do corpo. Morte do corpo não significa desencarnação, porque muitas pessoas morrem e são constatadas como mortas no sentido biológico e continuam vivas no sentido do espírito, mas ainda não se desvincularam dos despojos carnais. Elas estão se separando gradativamente, porque está lá no céu e inferno também a afirmação de que a desencarnação só se dá quando cada átomo do perispírito se desvincula de cada átomo, cada molécula do corpo físico. Vou repetir, a desencarnação só se dará quando cada átomo do perispírito, que é o perispírito, o invólucro semimaterial que envolve o espírito, é o corpo do espírito. Quando mergulhamos no corpo, temos o corpo físico, o perispírito e o espírito que está envolvido pelo perispírito. Então só se dará desencarnação quando cada átomo do perispírito se desvincular de cada átomo e molécula do corpo físico. O que é que eu quero dizer com isso? Vou exemplificar. Nada mais do que o exemplo para poder fixar esse conteúdo que eu trago para vocês. É experiência própria. Eu tenho um tio, tive um tio. Ele está no plano espiritual. Ele desencarnou de câncer de estômago. Olha a história do meu tio Orlando, que muito grato pessoa a ele, porque ele foi que me apresentou o espiritismo nessa existência. Desde cedo ele falava lá em casa, mano, olha aqui o livro dos espíritos. Eu com 18, 19 anos, queria viver na Esbórnia, curtindo, me divertindo, e não queria contato com aquela doutrina que seria uma contribuição para expandir minha consciência, para eu poder fazer escolhas a partir de um outro paradigma, porque quem muito foi dado, entre aspas, muito será cobrado, entre aspas. Por que cobrado? Não por ninguém externo, você mesmo desperta a consciência e vê, poxa, eu já sei qual o caminho que seria mais contribuição para mim, porque eu escolho ainda viver nesse caminho que traz sofrimento e traz dor. Quando ele me apresentava a doutrina aos 18, 19 anos, eu não queria tanto contato, porque talvez já tivesse em minha semente de que quando eu adentrasse esse caminho, não teria mais volta. E aí ele lia alguns capítulos do livro dos Espíritos, eu ficava ali me debruçando, interessante meu tio, mas deixa eu ir, eu vou para o carnaval, deixa eu ir para o reggae. E eu vazava, saía de perto dele. E ele dizia, você é o espírito mais velho dessa casa. Eu digo, por quê? Meu pai é mais velho que eu, minha mãe é mais velha que eu, não entendia nada, né? Você é mais velho, você é muito antigo. E ele dizia, você usou ramo antigo, aquelas sandálias. Eu fui centurião romano, tenho experiência de regressão de memória, informações que a gente tem, e vivi a experiência de centurião lá na Roma Antiga. E ele trazia essa experiência para mim, relatando, ele vivia com Rui Diamantino, Estela Diamantino, frequentou o NEF, o Núcleo Espírita Francisco de Assis, e ele tinha uma mediunidade e tudo mais. Mas deixa essa parte aí, só para poder dizer como ele me introduziu na doutrina. Passado o tempo, ele desencarna. Como? Ele vai para o Chile Maltês, com câncer de estômago, e lá ficando, minha mãe, que visitava ele, simplesmente ela iria para um espaço de cuidados paliativos. Ele foi para o espaço de cuidados paliativos, e naquele espaço de cuidados paliativos, minha mãe transgredia, como transgressora que é, formada em medicina, em Harvard, em Oxford,
em Ohio ou em Massachusetts, ela tem segundo grau completo. Mas ela tem a medicina por experiência de vida própria, como na federal, né? Nunca foi numa faculdade, mas é prescritora. Eu tinha coriza, ela prescrevia Coristina D. Eu tinha uma dor de coluna, ela prescrevia Voltaren. E ali ela acabou com o meu estômago. Porque ela era minha mãe, eu tinha que seguir. Não, meu filho está com espirrando, toma Coristina. Está com dor da coluna lombar, Voltaren é ótimo, de 50 miligramas. E tome. Fez uma gastrite erosiva plana, de tanto tomar Coristina D, prescrita pela doutora Maria Helena de Azevedo, que é a minha senhora mãe, que muito ama estima. Como ela tem a formação de medicina da vida, ela simplesmente vai para o Chile Maltese e tinha lá uma recomendação: por favor, restrição hídrica, não podia dar água àquele paciente. Meu tio estava em anasarca. A anasarca é uma condição de edema generalizado, abdômen globoso, edema de membro inferior, edema geral, já estava em fase realmente terminal. Minha mãe viu a boquinha dele seca e aí pegou uma seringuinha escondida da equipe, porque ela não é besta de nada, encheu de água e aí, ó, tome-lhe água na boca de meu tio Orlando. Isso foi jogado, meu tio Orlando recebeu aquela água, ficou, ele sem consciência, estava lá com a boca seca, de repente passou. Numa determinada terça-feira, não foi ela que matou com água não, pelo amor de Deus. Numa determinada terça-feira, meu tio desencarna às 14 horas. Aí vem interessante esse ponto para poder trazer a realidade do personagem e do espírito. Vocês vão entender no exemplo muito mais do que eu venho definir no sentido da base teórica, que é o raciocínio que Adenauer desenvolve. No que diz respeito ao falecimento dele às 14 horas, ligam para a gente e falam assim: seu Orlando faleceu, desencarnou. Não disse isso, morreu. Minha mãe foi para o hospital, me ligou: meu filho, seu tio morreu. Eu disse: minha mãe, fique quieta, não diga a ninguém da mediúnica que vai ter hoje, para a gente ver o que vai acontecer. Eu já com o espírito de pesquisador, de investigador, mandei ela não contar para o pessoal da mediúnica. Ela foi lá, fez os cuidados, ele foi para o necrotério, tudo direitinho para lá. A mediúnica era 8 horas, ele desencarnou às 14 horas, fiquem com isso. Chegando às 20 horas, minha mãe entra na mediúnica, foi tudo gravado, ela trouxe para mim depois. Por isso que eu não creio na imortalidade, eu não creio, eu sei que ela é verdadeira, porque crer, eu posso descrer. Quando você sabe, você sabe. Aí meu tio, na mediúnica abre, o médium começa: Helena, a voz igualzinha dele, foi gravado, minha mãe trouxe para mim: mana, ele chamava ela de mana, era o hábito dele: mana, tá difícil, mana, tô partindo. Morreu já 14 horas, 20 horas dando comunicação, dizendo que estava difícil, que ele estava partindo, ou seja, ainda não tinha se desvinculado totalmente, talvez, do corpo físico, ainda estava no processo da desencarnação. Cadê Gabi? Diga a Gabi que eu tenho saudade dele. Morrendo se preocupando com Gabi, que é meu pai, Gabriel, irmão dele. Olha quanta coisa, quanto material, o médico não sabia de nada. Fique com a informação. Depois disse assim: tô indo, irmão, tá tudo escuro, tá difícil. E ele que era caridoso, altruísta, dedicado aos pobres. Você estava com a camisa, ele tirava, ele dava, a sandália que ele estava no pé, pedia, ele dava, tudo, desapegado total. E me prometeu o Pentateuco de Kardec, que ele diria que seria meu. E eu dizia: quando o senhor morrer, quando o senhor partir, o Pentateuco, que são 5 livros num só, vai ficar para mim. Olhe bem como é importante essas coisas que te dizem algumas pessoas e que elas podem tomar aquilo como verdade. O que acontece? O personagem Orlando, ele vai ter o óbito às 14 horas. O que é o personagem? É aquela representação que nós todos somos. Eu hoje, Flávio, sou um personagem chamado Flávio. Só que eu não sou Flávio, eu estou Flávio. Ao viver outras experiências do passado, eu fui um romano, um personagem que viveu experiências na Roma Antiga como centurião, que perseguiu cristãos e que viveu aquela realidade de pagão que eu fui. Sem culpa daquilo, era a minha realidade, na época era Ave César, hoje Ave é Cristo. O personagem vivia uma realidade, e se a gente não entra no processo de culpabilidade, ou seja, os complexos de culpa, você passa a viver as experiências em cada personagem, sem ter que levar para a encarnação posterior, aqueles dramas e os traumas, para viver aquela realidade de resgate, como aquela lei de causa e efeito, ao pé da letra, que a gente segue como se fosse a lei de Italião: aqui se faz, aqui se paga, com ferro fere, com ferro será ferido. E hoje a gente já tem outro olhar. Jesus falou: por muito amardes, vossos pecados ou vossos equívocos, vossos erros ao alvo, serão perdoados ou serão abrandados. Então não é uma lei diretiva: você meter uma faca, vai receber uma facada, você degolou, vai ser degolado. Não, você escolhe nas infinitas possibilidades que o ser espiritual tem diante da vida, e a física quântica traz esse olhar, porque ela fala das possibilidades, contradizendo um pouco Newton, que é a linearidade, causa e efeito, ação e reação,
que se viu como modelo de entendimento da realidade nossa até agora, mas que com o modelo quântico relativístico de possibilidades, você escolhe a sua realidade, você tem habilidades, você tem tendências, e a partir daquelas tendências você pode fazer predisposições novas ou não, a partir das escolhas que você tem. Essa digressão é para vocês entenderem o que eu vou dizer. Quando comando fui, vivi experiências como humano. Quando fui o senhor de engenho, vivi como senhor de engenho em Cachoeira, experiências como senhor de engenho, ficou no senhor de engenho. Mas aquele senhor de engenho está em mim, como memória no meu perispírito, ancestralmente, porque a mente está no perispírito, registrada. Todos os personagens vividos, eles estão em maior ou menor grau em mim, só que eles não determinam a minha realidade atual. A minha realidade atual é determinada pelas relações estabelecidas com a minha família, com o meio social em que eu reencarno, com as condições que foram dadas com relação à educação, e isso vai me forjar um outro personagem que se chama Flávio Nery de Azevedo, que tem todo um arcabouço psíquico das experiências do passado e que hoje se somam a essa, e que nas minhas tendências que eu tenho, por exemplo, de ter matado, de ter escravizado, enquanto potencial existe em mim, mas não significa que eu possa fazer de novo o mesmo padrão do passado. Então não há aqui uma necessária vivência de ser escravizado porque eu escravizei. Eu posso escolher ser um líder comunitário para expandir a consciência das pessoas, mostrando que a escravidão é algo muito negativo, é muito reduzido e não muito expansivo. É uma escolha, e assim eu fiz. Eu reencarnei outrora como um negro nos Estados Unidos, no movimento com Abraham Lincoln, vivendo experiências na libertação dos negros do Sul. E lá, em regressão, eu vi, morri dentro de um espaço de galpão protestante que era, queimado pelos brancos que me viram como uma liderança fazendo insurgência, trazendo consciência para aquelas pessoas contra a escravidão do povo negro americano. E ali eu morro numa condição que eu não fui escravizado, fui senhor de engenho e vivi a experiência como um líder negro comunitário. Não necessariamente eu preciso passar a lei de causa e efeito, ela não é inexorável, são possibilidades que você pode modificar a sua realidade. Então, a gente tem um espaço de reflexão ainda, tenho 20 minutos, esse tempo me dá para que eu feche nos 50, que é o tempo que a gente tem da casa. Na experiência, portanto, não esqueçam, desses personagens, eu vou adquirindo consciência, e a consciência sendo adquirida me dá possibilidade de novas escolhas. As escolhas são feitas a todo momento. Se eu escolho agora viver uma vida de limitação, de privação, eu posso escolher outra coisa e criar a minha realidade. Você é fruto do que você escolhe, você cria a sua realidade o tempo todo. Qual é a realidade que vocês estão criando? Eu escolhi, no processo de vivência das encarnações, trazendo essa experiência evolutiva, as tendências que eu trago, talvez, do uso da palavra para dissuadir, para corromper, para transgredir, procurando, sabendo dessa minha tendência, redirecionar a fala para um caminho de ser contribuição, de levar entusiasmo, emular as pessoas, entusiasmar as pessoas, fazer com que elas possam, de uma forma ou de outra, encontrar uma esperança naquilo que eu digo. Mas aqui não há um resgate meu. Eu hoje digo, eu não faço palestra para uma questão de resgatar karma, não existe isso. Eu faço porque me dá prazer, e é um prazer incomparável, sem falar do estudo que eu tenho que fazer, que eu vou acrescendo conhecimento à minha vida, e que me pode ter mais chance de eu fazer novas escolhas, me tornando uma pessoa mais moralmente equilibrada, mais moralmente elevada. A moral não a moral aquela, a moral do ser infinito, do ser espiritual, a ética cristã, que está em todos vocês, como dizia lá no livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, na sua consciência. Então todo mundo tem na própria consciência as leis divinas. Essa ética é atemporal. Essa moral não tem a ver com cultura, é a moral crística, independente de budista, hinduísta, não importa. É uma ética que está no tribunal da consciência de todos nós. Então, com esse movimento, para vocês entenderem, a experiência adquirida forjou Flávio, esse personagem, no caso de Orlando, voltando à história dele. Orlando morre, o personagem Orlando morreu, ali morre o personagem. Esse personagem vai para o plano espiritual, ele continua com as tendências, assim foi dito na entrevista que nós fizemos. Muitos aqui entrevistados que se suicidaram, um que se suicidou aqui em Nazaré, pulou do 13º andar, a gente deu o nome de Muriel.
Ele dizia que quando ele pulava, alguém o chamava, e quem chamava era o pai, que também desencarnou pelo suicídio, por uma afinidade, ele foi e se jogou. No meio do caminho ele quis ecoar, não deu, se esbagaçou no chão, chegou lá embaixo, nossa, a vida não acaba. E ele viu a realidade dele, ele relata como foi a passagem dele no plano espiritual, foi acolhido pela equipe do Dr. Bezerra, a mãe dele frequentava o Cavaleiros da Luz, orava muito por ele, e ele foi se reconciliando e pôde dar o depoimento dele, dizendo como o perispírito dele foi deformado, houve uma modificação perispiritual, e que queira ou não queira, ele não precisou ficar inválido suicida, não é uma condição estrita, se suicidou, vai para o vale do suicida, não é assim, tem vários relatos no céu e inferno que mostram o contrário, ele porventura se suicidou e não foi para o vale do suicida nenhum, tem atenuantes e agravantes, a lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei que pune, não é uma lei coercitiva e que tem que ser linear, ela é uma lei de possibilidades, ela cria leis que são imutáveis, você se afasta delas e ao mesmo tempo, com o acréscimo de consciência, você se ajusta novamente à lei que lhe leva ao destino final de todos nós, que é qual? A bem-aventurança, está lá no livro dos Espíritos. Qual é o destino final do Espírito quando ele fica puro? É a bem-aventurança. Nós todos chegaremos, maior ou menor grau, em menor ou maior tempo, no estado de bem-aventurança. Esse estado está, todos nós estamos fadados a viver. É a única certeza que nós temos é essa, que um dia seremos espíritos bem-aventurados. Então Orlando, quando desencarna, olha o que acontece, o personagem fica, ele vai para o plano espiritual, só que ele leva as tendências dele, os acréscimos de consciência ficaram com ele, e aqui vem um exemplo para vocês entenderem que não muda porque morreu o personagem vai para o plano espiritual, continua sendo um personagem, só que aí ele vem, demonstra que é imortal. A imortalidade do espírito vai estar aqui, dita na fala que eu vou finalizando minha exposição. Então morre o personagem Orlando, e o espírito imortal jamais morre, ele fica no plano espiritual 30 dias depois, lá em casa. Estamos reunidos, um médium ostensivo, minha mãe, meu irmão, que a gente adotou, e eu sinto uma presença, eu tenho sensibilidade, todos nós temos, né? Mas a gente vai desenvolver um pouco mais, e eu senti a aproximação da entidade, queria falar através de mim. Na hora, eu não tinha tanta maturidade com lidar com a mediunidade, eu falei, bloqueei, não quero. Um amigo médium, que eu vou chutar aqui o nome, João, falou, Flavinho, você tem visita, quer falar através de você? Eu digo, não, eu não sabia quem era, eu não sou vidente. Aí na mesma hora ele fez a conexão com o João. João faz o processo psicofônico e diz, Helena, a voz idêntica de meu tio, mana, eu queria aqui lhe agradecer, minha irmã. Olhe bem, ninguém sabia disso, até eu não sabia, minha mãe não contou para ninguém. Eu queria dizer a você, quando você pegava aquela seringa, me arrepiou toda agora, e que jogava na minha boca, aquela água caía como um verdadeiro bálsamo que vinha consolar minha alma. O amor que minha mãe tinha ao jogar a água foi maior do que a restrição médica de que ele não podia tomar água alguma. Aquela seringuinha não ia matar ele. Mas minha mãe fazia com tanto amor, de compaixão por ele, não por pena, de ver a boca ressecada, que ela entregava o seu próprio amor na doação, no ato de jogar a água na boca de meu tio. Assim é a nossa vida, quando você doa um pão, quando você doa um alimento, quando você doa uma palavra de conforto. Qual o nível de consciência que vocês fazem isso? É automático? Pega o pão e doa? Dá uma cesta básica por dar para se livrar da consciência de culpa? Ou está presente no ato do doar, que é o doar por inteiro? O perdoar significa doar-se por inteiro, mas aqui vem o doar como um ato de se dar naquilo que vocês estão se propondo a fazer, uma reflexão. E ele continua, eu queria lhe agradecer, mana, pela dádiva que você me proporcionou naqueles momentos finais da minha vida no corpo. Ele era um espírita, desde 1970 e pouco, frequentou a Mansão do Caminho, a vida inteira, os 40 anos de espiritismo. Mas vejam, mesmo com 40 anos de espiritismo, ele olha para mim e diz, meu filho, Flávio, o que é, meu tio, o que o senhor quer? Eu lhe prometi um livro, Pentateuco, meu pai tinha procurado esse livro, não achava em lugar nenhum, está no fundo do meu carro, não achou, eu desisti, era meu, mas ninguém achava o livro. Eu digo, olha meu filho, você pode falar com o Gabi, que ele vai lá na ilha, em Berlim, que ele vivia lá, na casa do fundo, lá no armário tal, como é que eu posso, meu Deus, desconfiar da imortalidade da alma, é vir Padre Quevedo, que ele pegou na consciência do outro, ou que fez a captação do que Flávio já sabia, ou do que a mãe dizia, minha mãe não contou nada para ninguém que doou, que jogou água na boca,
Eu procurei o livro, o médico não sabia nem onde estava, ninguém achava. Como é que o médico, que não tem nada a ver, vai dizer e sabe onde está o livro? Pelo amor de Deus, a pessoa tem que ir para outro caminho, ao invés de ir para o caminho mais natural, que é esse. Está lá no fundo da casa, meu filho. Pode mandar Gabi que eu vou intuir ele, e ele vai achar o livro. E aí eu digo, meu tio, se eu se preocupando com isso, meu tio, vai viver sua vida, não descansa. A pessoa tem mania de dizer assim, fulano descansou. Como é que descansa, gente? A gente espírita ainda diz isso. A gente nunca para. Não há descanso para o espírito não cansa. Você desencarnou, o corpo vai perecer, vai se integrar com a terra, e o espírito continua a sua jornada. Pode ter um repousozinho de um hospital, pode passar por um período de convalescência, mas o trabalho não cessa. Mostrou meu tio, depois ele preocupado onde estava no livro. E eu digo, meu tio, vai lá, vai continuar seu trabalho, vai viver sua vida no plano espiritual. O personagem que passou para o além, para o mundo extrafísico, continue sua vida, meu tio, para em breve, quem sabe o senhor retorne à pátria material, à vida material. E aí ele vazou, foi embora. Ao ir embora, ele fica, meu pai vai para a ilha e diz, Flavinho, o livro estava lá onde seu tio mandou eu procurar, realmente eu achei. Então esse exemplo é um exemplo cabal, irrefutável, inquestionável, pelo menos experiência vivida, da imortalidade do espírito. Para mim, eu não tenho prova maior, tenho muitas outras que eu já vivi, mas essa foi uma prova inequívoca da imortalidade do espírito e a demonstração da morte do personagem Orlando, mas que o personagem continua vivendo a experiência do personagem no plano espiritual. Personagem vem de persona, a gente usa as personas, que são as máscaras sociais, para nos relacionarmos. A máscara que eu usei como centurião foi uma, a do senhor de engenho foi outra, a do líder comunitário negro foi outra, a do escravo em outro momento foi outra, como Emmanuel também viveu a experiência do senador romano há 2000 anos, que foi um senador impiedoso. Ele aí vivia a experiência do próprio bisavô que ele foi Publio Lento Sura, que era um cara que tinha a tendência de capturar seus desafetos políticos e furar os olhos. Ele furava os olhos dos seus desafetos. Era Emmanuel. Mas olha a tendência de Emmanuel, ele volta como Publio Lento, os esposos de Lívia, não furou olho de ninguém, mas por algum acaso da vida, ou melhor, as possibilidades que tiveram, o filho dele, Marcos, foi capturado por André de Horas. Vou logo dar um spoiler do livro, contar o final, porque vocês não vão ler mesmo. Aí no final do livro, o próprio filho cresce, escravizado por André de Horas, que era um judeu, e faz com que o próprio filho Marcos fure os olhos de Emmanuel. E ele morre com os olhos furados, morre não, ele fica cego, e o Vesúvio entra em erupção, e ele morre com as lavas do Vesúvio. Só que na história, Públio, ele retorna como outro personagem. Aqui a história do personagem Emmanuel, que vocês conhecem, o mentor de Chico. Ele volta em 50 anos depois como Nestório, um escravo romano, vivendo experiências de aprendizados na humildade. O senador impiedoso e vaidoso vem como um escravo, mas com todo o arcabouço de conhecimento dos teóricos, das leituras que ele fez na Roma, dos gregos e dos romanos, que ele se apropriou daquelas informações. Ele não perdeu, ficou enquanto potencial. Então ele era um grande educador, ele ia para as catacumbas, se reunia lá com os cristãos, já se tornou um cristão, que era um pagão. Na encarnação como Públio, continuou pagão, desencarna e volta como Nestório. E ele volta em outro livro, dos 5 livros de Emmanuel, romance que eu recomendo, salvo engano, foi em Renúncia, ele veio como Padre Damiano, também vivendo dentro da Igreja Católica, já se tornou católico. E aí ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, que foi tido como um dos jesuítas, que aqui fez o processo de evangelização, entre aspas, do povo dos índios, né? Isso aí entre aspas. E ele volta como Emmanuel e está no plano espiritual por um tempo, ficando como mentor de Chico. Desencarnou e dizem, Chico, antes de falecer, disse que Emmanuel reencarnou no ano 2000 e está hoje com 19 anos no interior de São Paulo. Algumas informações das fofocas de bastidor, que Chico Xavier diz isso, que Emmanuel voltou e já está reencarnado numa família do interior de São Paulo com 19 anos. Olha o personagem vivendo experiências em corpos sucessivos, mas o espírito que nunca morreu, mantendo o seu périplo, que é a grande jornada que todos estamos, do átomo ao arcanjo, que um dia seremos, porque temos em potencial o arcanjo que está em todos nós. Essa realidade, a gente não pode fugir dela. E o que fica como finalização do nosso trabalho? A ideia de que a morte não é o fim. E se ela não é o fim, ela lhe traz uma esperança de riqueza do viver,
onde vocês construirão o momento da passagem da morte do personagem mais leve ou mais restritivo, de acordo com as aquisições, com as escolhas que vocês estão fazendo em vida. Foi essa a proposta do livro. Educação para a imortalidade era isso. O que podemos nós outros fazermos em vida encarnada para que possamos dar menos trabalho no momento de passagem para aquela equipe que às vezes sempre tem relatos de amparo de algum parceiro invisível que está no nosso campo, nos assessorando e nos ajudando a fazer essa transição. Muito raramente você não tem, você pode não perceber. O próprio André Luiz ficou por 8 anos na literatura do nosso lar, no umbral, que é um lugar de passagem, mas estava o tempo todo Clarício do lado dele, e sua mãe, que já estava em outras esferas mais avançadas também, dando todas as vibrações para que ele saísse daquele estado de sofrimento. O personagem André Luiz, que foi um médico carioca, ele desencarna e fica na realidade do personagem. Lá, eu fui médico e o povo suicida. Eu não fui suicida, eu cuidava de almas humanas. Você foi um suicida indireto, inconsciente, abusou da alimentação, do sexo e de outras coisas, que gerou uma sífilis e ele morreu com câncer, salvo engano, de intestino. E André Luiz, durante 8 anos, ficava lá. Quando ele não aguentou mais, ele clamou, oh, se existe um Deus, me tira desse sofrimento, eu não aguento mais. E aí, ao dizer isso, Clarencio estava do lado dele o tempo todo, dizendo: André, vem André, nós estamos aqui o tempo todo esperando. E ele disse: quem é você? É mais um desses cobradores, que no termo obsessor, que estão aqui me atormentando o juízo? Não André, eu venho a pedido de sua mãe, eu venho a pedido do alto para o resgate. Bota ele numa padiola e leva ele para nosso lar. Essa é uma realidade que nós temos no nosso meio espírita, e que vocês não podem deixar de construir esse entendimento na vida de vocês. Daí, no final da nossa exposição, eu pediria que você olhasse o tempo, se realmente ali está marcando, para a gente poder fechar dentro dos 50 minutos que é a proposta. Nós teríamos aqui como um grau de entendimento, temos ainda 10 minutos, a gente vai ter aqui uma forma de explicação do que é essa questão da mortalidade do personagem e imortalidade do espírito. Ele vai dizer: é necessário em algum momento do desenvolvimento da personalidade, preste atenção, a adequada percepção do que é a morte, do seu significado real e de seus limites como fenômeno que promove a transformação do espírito. Trata-se tão somente da continuidade de uma vida na outra, sem serem opostas, ou devam ser consideradas como sendo uma à sombra da outra. O espírito, mediante simples reflexão, olha para suas experiências, representadas pelos seus diversos personagens, e passa então a compreender que morte e reencarnação são 2 momentos que demarcam um pulsar que define o ritmo de sua evolução. E ele finaliza aqui nesse parágrafo, no outro parágrafo: a vida material e a vida espiritual não são opostas, meus irmãos. Elas não são opostas, não são antagônicas. Nem necessariamente os atos em uma provocam causalidade que gera consequências futuras na outra. Não é assim. Não é a linearidade newtoniana. Hoje trabalhamos, como eu expliquei, com possibilidades. E ele vai dizer: tudo pode acontecer diferente quando o espírito, na condição de encarnado, integra a consciência de sua imortalidade e, alterando suas tendências, eu falei sobre isso, as tendências que temos, modifica suas predisposições. Eu tenho a tendência a escravizar, a matar, a mutilar, mas eu posso, ao educar ou olhar para minhas tendências, alterar elas e mudar as predisposições que seriam essas, de matar, mutilar, escravizar. E ele finaliza: a ideia de causalidade, que considera que as consequências dos atos humanos podem acontecer na encarnação seguinte, não é regra, pois a qualquer tempo pode ocorrer a modelagem da realidade de acordo com o que se deu. Uma lei não é lei punitiva, é uma lei de amor. A qualquer tempo significa também a possibilidade de não haver em tempo algum, por conta de modificações decorrentes do equilíbrio interno estabelecido. E ele finaliza: a morte é um portal, semelhante ao da reencarnação. A reencarnação você entra no corpo, na desencarnação você sai do corpo. E ele diz: a morte é um portal semelhante ao da encarnação, pois se tratam de experiências de mudança
da dimensão de manifestação em que se situa o espírito, quando maneja bem as vivências em ambas, integrando habilidades úteis para a mudança da dimensão, capacita-se a penetrar outras mais complexas e cada vez menos penosas. Quando apreende tudo de que necessita para transcender, portanto, quando integra o máximo possível de habilidades em uma dimensão, navega para uma outra mais rica de experiências prazerosas. E assim, terminando o nosso trabalho, eu vou deixar para vocês uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, que é essa nossa tônica. O Espiritismo é uma doutrina consoladora. Ela provoca vocês a sair do estado de inconsciência que muitos de nós nos encontramos. Ela é propositalmente provocativa da expansão de consciência que nós todos requeremos e às vezes nos acomodamos e não buscamos. Mas a gente tem um entendimento de que viver, todos nós queremos viver e sermos felizes. A busca toda nossa é de ser feliz. E ninguém está na terra, mesmo aquele meliante ou aquele que cometeu algum delito, ele quer ser feliz. Às vezes os caminhos e as escolhas não são as mais expansivas. E eu trago uma história que eu finalizo para deixar com vocês a imagem do que deveria ser a nossa busca na vida do espírito, ou melhor, na vida do personagem, sabendo que somos espíritos imortais, que é a busca da felicidade na história narrada por um jovem, ou melhor, por um autor, que dizia que um jovem perguntava ao pai: meu pai, eu quero saber, pai, qual o melhor caminho que eu posso usar para encontrar a felicidade. E o pai disse: meu filho, eu não sei dizer, mas eu posso lhe ajudar. Eu vou lhe indicar um sábio que medita no deserto, lá no Oriente Médio, naquela região, e você vai conversar com ele, ele certamente vai lhe dizer qual seria o caminho para você encontrar a felicidade. O jovem fez a sua trajetória no deserto por 40 dias, simbolicamente, todos vivemos o nosso deserto existencial. E naquele seu périplo, durante 40 dias no deserto, ele chegou no monastério. Ao chegar no monastério, ele pensou: monastério é um ashrama, um templo, onde os monges meditam, onde fazem esses caminhos de busca de acesso espiritual, ou de transcendência, estados místicos e outros mais. Chegou e, para surpresa dele, encontrou simplesmente um monge meditando e ao mesmo tempo conversando com outras pessoas com roupa colorida, vivendo uma experiência de diversão e alegria. Ele pensou que ia encontrar um cara hermético, fechado, e para surpresa dele, viu quanta alegria existia, quanta felicidade naquele monge. Ele perguntou: mestre, eu vim até aqui para saber de você, como é que eu faço para encontrar o caminho da felicidade? O mestre chegou e disse: meu filho, eu lhe digo, daqui a 2 horas, você vai fazer uma caminhada no meu ashrama e depois você volta, que eu lhe digo, mas você tem uma tarefa. Com essa colherzinha na mão, você vai viver a experiência de 2 horas, mas não deixe o óleo cair. O jovem pegou a colher, saiu pelo ashrama ou pelo templo, visitou todas as estruturas e voltou e disse: mestre, está aqui, cumpri a tarefa, como é que eu faço para encontrar a felicidade? E assim o mestre disse: bem feita a tarefa, mas você viu as belezas que tinham no meu templo? Você viu os tapetes persas, os vasos da dinastia Ming, todos os animais silvestres que nós tínhamos, todos os músicos cantando as melhores sinfonias com os instrumentos mais sofisticados? Não vi. Então refaça o caminho, meu irmão, e vai ver as belezas. E com o óleo na mão, ele voltou, fez todo o caminho, se inebriou com tudo, as belezas do ashrama, retornou e ficou encantado e disse: ah, mestre, seu ashrama é muito lindo, que coisa linda, incrível. E aí, ao olhar para o mestre, ele disse assim: muito bem, você viu tudo, vi quantas coisas belíssimas você traz aqui. E ele perguntou: e agora, como é que eu faço para encontrar a felicidade? E ele disse assim: eu posso lhe responder, cadê o óleo? E ele disse: ah, deixei cair. E o monge e o mestre arremata: meu filho, e aí para vocês, o caminho da felicidade consiste em viver no mundo, contemplar as belezas do mundo, todas as benesses que o mundo, que o personagem pode gozar, experienciem e vivam as experiências do mundo, mas nunca esqueçam do fundamental, que é cuidar do espírito imortal, que é o óleo, que é a sua essência divina, que nós somos, o espírito que somos. Não coloquem em segundo plano. Quando assim fizerem, vocês estarão no caminho da tão sonhada e almejada felicidade. Muito obrigado a todos e sigam em paz. Muita paz a todos.